Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo que eu trouxe aqui para o canal há algumas semanas sobre as duplas de pilotos, companheiros de equipe, campeões mundiais que foram formadas no decorrer da história da Fórmula 1, eu recebi uma sugestão para fazer uma lista dos pilotos que tornaram-se campeões mundiais derrotando o seu companheiro de equipe que já era campeão mundial. Então, para não perder o embalo, vamos para a lista dos pilotos que entraram para a seleta lista de campeões mundiais da Fórmula 1, derrotando companheiros de equipe campeões. No decorrer da história da Fórmula 1, apenas 6 pilotos entraram para o hall dos campeões mundiais da categoria, derrotando companheiros de equipe que já eram campeões mundiais, que já tinham o status de campeão dentro da Fórmula 1. E são feitos importantes, considerando que sempre que uma equipe de ponta que já tem um piloto campeão mundial, que ainda pilota em alto nível, integrando o time, geralmente este é o piloto principal, o primeiro piloto da equipe. Ele é o que tem preferências em relação ao piloto que ainda não conquistou o título. E o primeiro piloto que tornou-se campeão batendo um companheiro já campeão mundial surgiu logo na segunda temporada da história da Fórmula 1, 1951, quando o argentino Juan Manuel Fangio conquistou seu primeiro título mundial derrotando o seu companheiro de equipe na Alfa Romeo, que tinha sido campeão mundial no primeiro campeonato mundial de Fórmula 1, 1950, o italiano Giuseppe Farina. O Fangio e o Farina já tinham sido companheiros de equipe em 1950, no primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 da história, e os dois brigaram pelo título mundial nessa temporada, com o Farina levando a melhor e conquistando seu primeiro e único título mundial na Fórmula 1. E em 1951, os dois ainda integravam a Alfa Romeo, e com o crescimento da Ferrari já nessa segunda temporada, o Fangio e o Farina brigaram pelo título mundial com o Alberto Ascari e o José Froilán González, os dois pilotos principais da Ferrari. O Fangio levou a melhor, conquistou seu primeiro título mundial, batendo os dois pilotos da Ferrari e também o seu companheiro de equipe, Giuseppe Farina, que era o atual campeão mundial ali em 1951. Vai corromper todos no navio. Se o Farina foi companheiro de equipe do primeiro piloto a tornar-se campeão mundial batendo outro campeão mundial dentro da mesma equipe, o Farina seria companheiro também do segundo piloto a conseguir esse feito na história da Fórmula 1. Na temporada de 1952, o Farina passou a integrar a equipe Ferrari e passou a ser companheiro de equipe do também italiano Alberto Ascari. Nessa temporada, a Ferrari dominou a categoria, venceu todas as provas do ano, exceto as 500 milhas de Indianápolis, e o Alberto Ascari conquistou seu primeiro título mundial, superando o Giuseppe Farina, que já era campeão mundial lá em 1950 e acabou ficando com o vice-campeonato em 1952. Alberto Ascari, o segundo piloto da história da Fórmula 1 a derrotar um companheiro de equipe campeão mundial, tornando-se campeão mundial também. 15 anos depois, no ano de 1967, nós teríamos o caso mais emblemático dessa nossa lista de hoje. Nós tivemos o único piloto da história da Fórmula 1 que tornou-se campeão mundial, batendo o seu companheiro de equipe, que já era campeão, e também era o dono da equipe. O cara não teve que derrotar somente o campeão mundial e primeiro piloto da equipe. Ele teve que derrotar o chefe dele na pista. Eu tô falando do neozelandês Danny Hulme. O Danny Hulme entrou na equipe Brabham no ano de 1965. E é uma história muito interessante, pois o Danny Hulme começou a trabalhar com o Jack Brabham como mecânico das equipes do Jack Brabham, antes de começar a pilotar para o australiano. Em 1966, o Jack Brabham conquistou seu terceiro título mundial na Fórmula 1, já tendo o Danny Hulme como companheiro de equipe. Pela primeira e única vez na história, ali em 1966, um piloto conquistava o título mundial com a sua própria equipe. Considerando toda a história, com o Brabham já sendo um gigante dentro da categoria, tricampeão mundial, era o atual campeão ali em 1967 e era o dono da equipe, muito se esperava que em 1967 o Brabham buscaria o seu quarto título mundial, o segundo correndo pela equipe própria. Mas o Danny Hulme fez uma temporada com grande regularidade. Em 11 provas, ele teve apenas 2 abandonos, venceu 2 corridas e chegou ao pódio em mais 6 vezes. Brigou ponto a ponto com o seu chefe,
durante toda a temporada, e também com o escocês Jim Clark, que já era bicampeão mundial, correndo pela Lotus, e fechou a temporada na primeira posição na tabela do Mundial. O único piloto da história da Fórmula 1 que entrou no hall dos campeões mundiais, derrotando seu chefe na pista. 18 anos depois, na temporada de 1985, nós teríamos o quarto piloto na história da Fórmula 1 que buscaria o seu primeiro título mundial, batendo o companheiro de equipe que já era campeão, o francês Alain Prost, que tinha saído da Renault no final da temporada de 1983 e ido para a McLaren em 1984, para ser companheiro de equipe do austríaco Niki Lauda. Já tinha disputado o título no ano de 1984, diretamente com o seu companheiro de equipe, campeão mundial, e perdido a disputa por meio ponto, no campeonato mundial de pilotos mais apertado da história da Fórmula 1, onde o Lauda buscava o seu terceiro título mundial. Mas em 1985, o desempenho do francês foi surpreendente. O Prost dominou o campeonato, teve uma regularidade muito boa e levou o seu primeiro título mundial na Fórmula 1, onde nós podemos dizer que nem houve disputa com o seu companheiro de equipe, já tricampeão mundial. O Niki Lauda fazia ali em 1985 a sua última temporada na Fórmula 1, era a saideira do austríaco na categoria. O Lauda teve muitos problemas com quebra do carro no decorrer da temporada, não disputou todas as provas do campeonato, terminou apenas 3 delas, conquistou ainda uma vitória, mas ficou longe de brigar pelo título mundial em 1985. Foi mais um passeio do Lauda nas pistas da Fórmula 1 na sua última temporada da carreira, enquanto o francês Alain Prost dava tudo de si o tempo inteiro para buscar o seu primeiro título mundial. Dos pilotos que chegaram ao patamar de campeão mundial correndo contra companheiros campeões, nós podemos dizer que o Prost foi o que teve menos trabalho nessa temporada de 1985. Apenas 3 anos depois, o Alain Prost já era bicampeão mundial da categoria e continuava sendo o principal nome da McLaren na Fórmula 1 e chegava na equipe ali naquele momento, em 1988, para ser companheiro do francês, o brasileiro Ayrton Senna, que já tinha feito boas temporadas nos anos anteriores, correndo pela Lotus, e seguia passos largos na busca pelo seu primeiro título mundial. Essa chegada do Senna na McLaren para ser companheiro de equipe do Prost, junto com os motores da Honda, que eram os melhores motores da Fórmula 1 ali naquele momento, deram forma ao time que viria a ser o mais dominante da história da Fórmula 1 até os dias de hoje. Senna e Prost correram o ano todo em 1988 como se estivessem em outra categoria em comparação com os demais pilotos do grid. Foram 15 vitórias e 15 pole positions em 16 provas disputadas no decorrer do ano de 1988, e uma disputa muito apertada pelo título mundial entre os dois pilotos da McLaren, o bicampeão Alain Prost e o recém-chegado Ayrton Senna, com o Prost abrindo vantagem no início da temporada, fazendo um início de ano melhor do que o Senna, e parecendo dominar o brasileiro ali naquela temporada, fazendo jus ao seu título de bicampeão mundial na categoria e piloto principal da equipe ali naquele momento, mas com uma virada espetacular do brasileiro já na segunda metade do campeonato, que acabou conquistando 8 vitórias contra 7 vitórias do francês. O Prost até chegou a somar mais pontos totais do que o Senna no decorrer do campeonato, mas havia descarte de pontos nessa época, e já após os pontos descartados, na soma dos pontos válidos, o Senna levou a melhor e entrou para o hall dos campeões mundiais da Fórmula 1, derrotando o seu companheiro de equipe, bicampeão mundial, o francês Alain Prost. E o último caso, e mais recente, de um piloto que tornou-se campeão mundial derrotando o seu companheiro de equipe, que já era campeão, foi no ano de 2016, quando o alemão Nico Rosberg conquistou seu título mundial batendo o inglês Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe na Mercedes, que já era tricampeão mundial ali naquele momento. De todos os pilotos da nossa lista de hoje, Rosberg e Hamilton foram os que por mais tempo fizeram parceria dentro de uma mesma equipe. O inglês entrou para a Mercedes no ano de 2013 e passou a fazer parte do time junto com o Nico Rosberg, que já integrava a Mercedes desde o ano de 2010. Em 2013, a Mercedes não brigou pelo título mundial
mas a partir de 2014 passou a integrar a ponta do pelotão nas pistas, tendo o melhor carro do grid. E em 2014 e 2015, o piloto da equipe alemã, que já era campeão mundial, não deu chances para o que estava na busca pelo título. Foram 2 títulos mundiais do Hamilton em sequência, correndo pela Mercedes, batendo o Nico Rosberg, seu companheiro de equipe, que ficou com o vice-campeonato nas 2 oportunidades. Só que em 2016, o Rosberg iniciou o ano mostrando que ele não deixaria a categoria sem buscar o seu título mundial, e estava disposto a derrotar o seu companheiro de equipe, tricampeão mundial, para alcançar o seu objetivo. E foi nesse embalo que nós tivemos uma das brigas mais ferrenhas na busca pelo título mundial nas últimas décadas na Fórmula 1. O Rosberg iniciou a temporada de 2016 muito bem, foram 4 vitórias em sequência nas primeiras 4 provas da temporada, e na 5ª prova um acidente impressionante entre os 2 pilotos da Mercedes, e guerra declarada na briga pelo título mundial, com direito a outros enroscos na pista no decorrer da temporada, troca de farpas nos bastidores, quebra de amizade de longa data entre os 2 pilotos e fim de papo na temporada 2016 com Nico Rosberg conquistando seu título mundial na última prova da temporada, batendo o seu companheiro de equipe Lewis Hamilton por apenas 5 pontos no final do campeonato. Era a 6ª e última vez que um piloto tornava-se campeão mundial na Fórmula 1, batendo o seu companheiro de equipe que já era campeão. Baby, esse mundo é assassino. Por hoje é isso aí, pessoal. Não esqueçam de deixar nos comentários outros detalhes e curiosidades sobre essas disputas que eu trouxe aqui no episódio de hoje, para complementar o conteúdo do vídeo. Não esqueçam de deixar um like e de compartilhar com a galera, se vocês gostaram. E nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço para todo mundo. Até mais.